Oi, gente! Vamos nossa segunda aula de arte na pré-história. E hoje nós vamos falar sobre o Neolítico e também sobre as suas construções, né, sua arquitetura e sua escultura. No Neolítico, a gente tem um período, né, da pré-história bem produtivo. Ele vai mais ou menos de 10.000 antes de Cristo até 2.500 anos antes de Cristo. E há algumas controvérsias. Tem gente que fala em 4.000 anos antes de Cristo, tá? No Neolítico, né, que a gente já sabe que é neo de novo, né, e lítico de pedra, nova pedra, pedra nova, há nesse nome a coisa da pedra polida. Então, quando ali no Paleolítico as pedras e as ferramentas eram rústicas, nesse período o homem já tem mais condições de fazer ferramentas e coisas mais caprichadas. Então, vocês vão ver imagens daqui a pouco, né, de pedra polida mesmo, delas serem bem lisinhas e as coisas serem bem feitinhas. Nessa época do Neolítico se desenvolveu um estilo de vida conhecido como sedentarismo, porque eles passaram a ficar mais tempo numa mesma região. Então, eles começaram a se fixar, mas não faziam moradias. Eles começaram a juntar os animais para fazer rebanhos, né? Começaram a fazer a domesticação, então, de animais pequenos, né? Cachorro, essas coisas. E também a plantar. Então, se desenvolveu a agricultura, que isso foi fundamental para mudar todo o estilo de vida desse novo humano, né? Desse novo homem que estava começando a se ver como cidadão dessa terra e a agir como tal. Então, isso influenciou muito o seu estilo de vida, né? Dentro desse sedentarismo, de fixar na terra, e de plantar, e de juntar os animais, ele também começou a criar uma coisa chamada família, né? Por quê? Porque se passa mais tempo na mesma região, mais tempo com a mesma mulher, mais tempo com os filhos e assim por diante. Então começou a se criar esse conceito de família, tá? Então a gente vai ver algumas imagens para a gente não confundir tudo de rebanhos. Vou aumentar aqui a imagem para vocês. Dessa época, essa imagem é uma imagem da época do Neolítico, tá? Uma pintura em cavernas, mas ainda é da época do Neolítico. Reparem como os animais, eles já são muito mais, assim, parecidos com os de hoje, eu diria idênticos, né? Então, a gente vê vacas malhadas, inclusive, pessoas cuidando, olha aqui, ó, uma pessoa, pessoas menores que pode ser crianças, né, cuidando desses animais, tá? Então, esse tempo que o homem dedicou a ficar na Terra, ele foi criando essas conexões, né, entre outros humanos e o seu espaço no mundo, tá? Aqui a gente tem uma outra imagem que é de Tarsila, uma região do Saara, e essa imagem tem mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E a gente vê um desenho e uma forma de arte muito, assim, muito bem feita, que necessitaria de instrumentos até como pincéis, né, para se fazer um desenho assim tão bonitinho, né? Eu brinco às vezes que tem os desenhos da época da pré-história que são melhores que os meus, né? Essa também vocês viram na outra, né, na outra aula, e é um ser, né, cercando animais e animais de diferentes tipos, tá? Provavelmente touros, provavelmente cavalos, outros animais menores. E eu gostaria que vocês reparassem nas armas que eles usam, e inclusive o que ele tem aí na cabeça, que depois a gente vai voltar e vai falar sobre isso, tá? Fica com essa imagem guardadinha, bonitinha, tá? Aqui, nesse tempo que o homem ficou nesse mesmo lugar, ele também começou a desenvolver tecidos. Então, lá atrás, o Paleolítico, lembra que tinha lá arpões e agulhas? Essas agulhas foram feitas para costurar já coisas de pele de animais, e depois, ali no Neolítico, afiar realmente, né, tecidos e fazer panos. Então, isso também é uma característica do Neolítico, onde
esse conceito de família, esse conceito de clãs, de aldeias, começa a ganhar uma força e a gente precisa proteger essas pessoas que nos cercam. E o tecido vem nesse sentido, de proteger o corpo do frio, do tempo da chuva. Não tinha nada a ver com estética e não tinha nada a ver com nudez, com vergonha, essas coisas. Não, era proteger do frio mesmo, ponto, acabou, tá? E a gente vai ver, olha as armas, gente, que coisa mais querida. Essas armas totalmente de pedras, super bem acabadas, né? As pedras, as armas de ferramentas de pedra polida, tá? Eu não tenho data dessa imagem, mas ela, vocês vão ver aqui pelos numerozinhos que elas é de museu, catalogadinhas, bonitinhas, né? Então essa época do Neolítico. E agora vamos entrar num dos maiores mistérios, né, da arquitetura pré-histórica, um dos monumentos mais famosos do mundo, que é Stonehenge, na Inglaterra. Vocês já ouviram falar? Stonehenge é esse conjunto de pedras aí, né? Algumas de pezinho ainda, outras já tombadas. Ele era um círculo fechado, totalmente, né, fechadinho, bonitinho. Aqui é uma vista aérea que eu peguei, para vocês terem ideia de como é grande, do espaço, na frente é uma rodovia, né? E Stonehenge possivelmente era assim, totalmente fechado, de pedras, né? E vamos falar um pouquinho dessas pedras, né? Essas pedras de Stonehenge, elas têm algumas fases, Stonehenge, né? A gente tem uma fase de Stonehenge que foi feita inicialmente de madeira, né? E depois essa é a última fase que já é de pedra. Essas pedras pesam em torno de 25 toneladas cada uma e elas têm até 5 metros de altura. Eu vou mostrar mais fotos para vocês e aí vocês vão ver essa, como que ela é. Stonehenge fica na Inglaterra, aqui ó, tá London, aqui é toda a Inglaterra, né? O Reino Unido, United Kingdom, né? Então aqui Inglaterra, Londres e Stonehenge, aqui onde está a estrelinha, tá? E é um dos mais legais aqui. Deixa eu parar nessa foto aqui para falar um pouquinho. Os mais legais monumentos da era pré-histórica, porque envolve muitas questões. Lembra que eu falei ali há pouco que no Neolítico eles não construíam casas para morar, mas construía coisas gigantes para rituais religiosos? Stonehenge é o seu maior exemplo. Eles tinham um vilarejo próximo, tá, onde eles moravam, e eles construíram ele. Eu tenho que puxar aqui no caderno, que são muitas informações. A primeira vez que eles construíram Stonehenge, ele foi mais ou menos de 3100 a.C. a 1100 a.C., tá? E a terceira fase acabou ali em 1000 a.C. Então, eles passam um período fazendo testes, provavelmente. Uma das grandes curiosidades de Stonehenge em relação aos rituais são por causa do tempo. A Inglaterra, vocês sabem, ela é muito fria, neva, tem um inverno muito rigoroso. Imagina naquela época. Então, eles tinham um cuidado de marcar o tempo do começo do inverno e do fim do inverno para se preparar. Então, antes do inverno, eles tinham que se preparar com o quê? Guardar comida, fazer roupa, abrigo, várias coisas para passar o quê? Os meses de neve, neve intensa. E Stonehenge, ele, na primeira fase, no meio dessas pedras, como vocês estão vendo na foto aí, ela passava, na primeira fase, o último dia do inverno, o sol nascia entre as pedras, né? E na fase final, quando eles terminaram Stonehenge, eles aprumaram ela para o primeiro nascer do sol do verão. Então, último dia do inverno, primeiro do verão, ali, para quê? Para eles saberem que eles iam ter um longo período quente, que eles podiam plantar, que eles podiam sair por aí colhendo alimentos, etc, etc, e antes do inverno colher para poder se abastecer. Então, Stonehenge, ele tem várias serventias, né? Servia para rituais religiosos, né? Serviam para passagens do tempo, então ciclos agrícolas, né? Estações do ano, e também para observações astronômicas, né? Então,
A gente tem aí mais ou menos o dia 21 de junho, tá? Que é o primeiro dia do verão deles, né? Nosso inverno, porque oposto, né? Hemisférios opostos. E a gente tem esse grande monumento. Deixa eu ver se eu tenho mais uma imagem aqui. Aqui. Essa imagem é de uma aldeia, ela não é exatamente próxima a Stonehenge, mas é a foto que eu achei, e eu já vi num documentário, tá? Essa aqui é na Escócia. E esse era o tipo de casa que eles construíam para eles morarem, próximo a Stonehenge. Quando eu falo próximo, é assim, uns 20 quilômetros. Então, tipo assim, do Anitta, lá no centro, entendeu? Ou mais, né? Acho que mais, porque do Anitta ao centro de Porto Belo dão 6 quilômetros. Então, no centro ali de Itapema, um pouco mais, um pouquinho mais pra frente, mas era em torno de 15, 20 quilômetros de distância. Então, eles moravam em cavernas que eles foram meio que arrumando, né? A entrada delas com pedras, e ali eles se guardavam, né? Do clima e do período ali, tá? Então, essa caverna, eles usavam o próprio nível e desnível do terreno para se abrigarem do tempo e do frio e da chuva e etc. Então, esse é o primeiro exemplo de habitação, propriamente dita, né, dessa época do Neolítico aí, e principalmente dessa região de Stonehenge, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui. Vou voltar um pouquinho. Esses monumentos dessa época eram chamados de megalíticos. Lítico, pedra mega, grande, muito grande. E esse é um dos mais famosos, que é o de Stonehenge. E esse aqui, vocês conhecem? Esse aqui é da Ilha de Páscoa, é os Moais, né? E a Ilha de Páscoa é um lugar mais curioso e fantástico ainda, porque ele tem esses gigantes de pedra, né? Espalhados por toda a ilha. E, para quem não sabe, vou botar aí o mapa mundi aí. Aqui onde está o círculo vermelhinho é onde fica a Ilha de Páscoa, e ela pertence ao Chile, que é esse país bem fininho aqui na costa da América do Sul, tá? A Ilha de Rapa Nui, a Ilha de Páscoa, ela tem aproximadamente 200 e poucas, eu tinha o número exato, agora já me esqueci, 200 e poucas moais espalhados pela Ilha de Páscoa. Então, cada pontinho preto desse aqui que vocês estão vendo são moais na ilha, tá? A Ilha de Páscoa fica 4 horas e 20, 4 horas de avião do aeroporto de Santiago do Chile até lá. É longe pacas, né? É uma viagem bem complexa. Muitos dos moais, por conta de tsunamis, erupções vulcânicas, etc., já estão no mar, mergulhadinhos, lá bonitinho, o mergulhador, né? Que caíram literalmente da borda da ilha. Agora, a coisa mais fantástica que eu acho desses moais, e aqui da Ilha de Páscoa, é que até, gente, 2015, esses moais que vocês viram lá na primeira foto, até aqui, mais ou menos, até a barriga, eles estavam enterrados, eles têm corpo inteiro para baixo da terra, né? Que provavelmente foi enterrado e muito pela evolução do tempo. E eles têm desenhos misteriosos que ninguém sabe o que significa ainda nas costas, tá? Aqui é uma foto das escavações, né, mostrando os moais de corpo inteiro. Então tem lá eles com a cordinha lá medindo e os andares escavados para baixo. E eu acho isso a coisa mais fantástica, que mostra bem, ó, que o primeiro estava até um pouco para baixo, ali no meio da barriga, o outro tinha metade do rosto, né? E a gente tem uma enorme cratera de vulcão, tá, no meio da Ilha de Páscoa, né? Então, já houve muitas erupções, então isso também pode ter ajudado eles ficarem enterrados, tá? Aqui é uma visão, né, da Ilha de Páscoa de cima, tá? Para quem... isso aqui veio de Araque aqui. Para quem não sabe, na Ilha de Páscoa, a habitação, tá?
Tem pessoas que moram, são poucas pessoas, são umas 20 mil pessoas apenas, tá? Tem um pequeno aeroporto, justamente para fazer, e de aviões não muito grandes, que pousam aí, que tem visita, tem hotel, etc., mas em determinadas épocas do ano, e também não pode ir muita gente ao mesmo tempo, igual Fernando de Noronha, que é justamente para não estragar e não ocorrer nenhum desgaste aí, né? Eu vou colocar a primeira foto, que eu acho que é uma foto que dá para ter uma ideia bem melhor, né? Então, olha aqui, ó, aqui são pessoas, tá? E lá já são várias estátuas que eles já cavaram para mostrar o corpo inteiro, tá? Então, são os grandes guardiões, os grandes guerreiros, os moais da Ilha de Páscoa. Eles também são considerados megalíticos. Tem megalíticos em várias partes do mundo, tá? Só para vocês saberem. Esses são os mais famosos, né? E vocês podem até pesquisar depois outros para a gente discutir e olhar, certo? Aqui, essa aqui é também sítio arqueológico, tá? São moradias, eu botei o nome ali, chama Nuragues, aldeia de Barume, na Sardenha. Então, foram as primeiras moradias desse homem do Neolítico, tá? Tá vendo? Bem rudimentar, de pedra, baixa, nada muito alto, que é para o vento, entendeu? Não derrubar. Então, o vento passa por cima, então protege do frio, né? E a gente tem esse tipo de moradia. Falando das cerâmicas, lá no Neolítico, lá no comecinho, quando eles se juntavam, fazendo as pequenas famílias, os clãs, eles também começavam a fazer, deixa eu aumentar essa foto aqui, os primeiros potes de cerâmica, porque você já tinha o fogo, então você moldava esse barro, né, e colocava ele para cozinhar, para assar, para ele ganhar resistência, servia para, né, armazenar água, buscar água, colocar alimentos, etc. A foto anterior já é um vaso, uma ânfora de cerâmica, tá? Tá no Museu Nacional de Copenhague, e ela já é bem mais bonitinha, e é de barro, tá? Não é... Voltei sem querer aqui. E essa aqui é o maior símbolo de escultura que a gente tem da época pré-histórica, tá? Essa aqui é a Vênus de Willendorf, tá? Ela é uma estátua usada para culto da fertilidade, né? E nessa época, os atributos femininos, eles eram focados apenas na procriação. Então, grandes seios, ancas largas, anca é quadril, tá? Justamente para poder o quê? A criança poder nascer, né? E esse não era tecido, eram umas bolinhas colocado no rosto, que era justamente assim, para não ter distinção entre as mulheres. Então, as mulheres, né, com talvez problemas de fertilidade, problemas para ter filhos, ou para garantir que iriam ter filhos, né, uma boa amamentação dessa criança, usavam essa estátua, né, tem algumas delas no mundo, elas são bem parecidas, como o culto da fertilidade. A Vênus de Willendorf, ela é muito bonitinha, porque ela tem apenas 11 centímetros, ela é bem pequenininha. Bonitinha é uma maneira de dizer, claro, né? Então, essa é mais uma parte, né, que eu gostaria de deixar com vocês, da pré-história. Eu acho que com essa, eu vou mandar um texto para vocês poderem estudar melhor e ter os dados corretinhos, bonitinhos, né, para a gente fazer novas atividades. E logo mais a gente vai estar entrando no Egito, que pega um pedaço dessa pré-história, tá? E adentra aí as grandes civilizações. Eu vou dar só uma canjinha. Por que ainda na pré-história? Porque a linguagem, né, que eles tinha alguns segredinhos aí, né? O desenho, né, e etc. Mas isso fica para uma próxima aula, tá certo? Beijo, próxima aula a gente se fala.